A obesidade infantil e de adolescentes no Brasil ainda é uma grande preocupação de saúde pública. O excesso de peso, que inclui casos de sobrepeso e de obesidade, afeta 1 em cada 10 crianças brasileiras e 1 em cada 3 adolescentes. Esse é o tema do nosso consultório ITN de hoje e estamos recebendo aqui para conversar com a gente a pediatra endocrinologista Thaís Dantas. Doutora, seja bem-vinda por aqui. Obrigada, é um prazer. Doutora Thaís, para a gente começar a nossa conversa, uma dúvida que muitas mulheres têm. O peso da mãe na gravidez tem alguma ligação com a obesidade infantil? É uma pergunta ótima. Tem sim, o cuidado nos primeiros 1000 dias com o bebê, então inclui a gestação, está totalmente relacionada com a obesidade infantil. Então, o cuidado que essa mãe vai ter na gestação, o que come, ela está fazendo exercício físico, isso vai proteger o filho de realmente ter uma obesidade no futuro. Além de toda a introdução alimentar, aleitamento materno, então esses 1000 dias, considerando, incluindo a gestação, são momentos decisivos. Então, aquelas mulheres que costumam aí, estou pretendendo engravidar, então vou fazer uma dieta, reduzir meu peso, é uma boa dica? Com certeza. Inclusive, aumenta até a fertilidade. Então, pessoas que têm hábitos sedentários, voltam a fazer exercício, diminuem o peso, aumenta a chance de engravidar. Então, você vê como é saudável, né? A gente tem uma vida mais regrada. Olha aí. O fato de uma criança ser mais pesada ao nascer aumenta a probabilidade de ela lidar com sobrepeso ou obesidade na infância? Essa é uma pergunta específica, porque quando a criança nasce, a gente coloca ela numa curva. Então, a partir daí, a gente consegue diferenciar se a criança é adequada para a idade gestacional ou se ela é gigante para a idade gestacional, que a gente chama de GIG. Então, a criança pode ser, aos olhos da gente, uma criança gordinha, mas está adequada, mas uma criança que é GIG pela curva realmente está acima do peso, isso aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de obesidade, realmente. Então, quando nasceu, o pediatra chegou lá e disse, isso é uma criança GIG, gigante para a idade gestacional, aumenta esse risco sim. Tem algum outro sintoma que as mães, os pais têm que ficar atentos aí do acompanhamento com a criança, de que o peso pode ser um indicativo de que é preciso mais atenção? Outra informação, além disso, é na curva, na puericultura. Por isso que a gente conversa. Leva o paciente para o pediatra vai acompanhar, colocar naquelas curvinhas da OMS. Então, se a criança vai seguindo aquele padrão, está tudo bem. Mas se a criança sobe um padrão, começa a estar na curva acima do normal, já é um sinal que precisa intervir. Se a criança come errado, então são crianças, às vezes, se está só em aleitamento materno, maravilha. Mas se já dá massa, algumas coisas que não convém, a criança às vezes sai ali do prumo e o pediatra vai trazer e falar sobre a alimentação adequada, nutritiva e que faz bem para a criança. O acompanhamento é essencial, né? Exatamente. Doutora, o fato das crianças de hoje estarem mais ligadas em telas pode contribuir também para a questão de sobrepeso? Essa eu vou falar para o público. Realmente, eu acho que telas é o ponto principal para a pediatria hoje em relação à obesidade infantil. As crianças, elas estão comendo na frente da tela, elas não estão vendo mais o alimento. Então, são crianças que não fazem exercício, que não vão brincar no meio da rua, que não têm interação social. Então, eu acho que se a gente tem um marco da obesidade que está piorando nessa época que a gente está vivendo, sem dúvida é a tela. Então, a gente tirar essa tela, isso até para o adulto, né? Se a gente tirar, coloca essa criança para brincar, vai andar de bicicleta com a criança, não coloca só a criança como culpada, nós somos culpados, né? Então, traz a criança para dentro, diminui a tela da casa e vai brincar ao ar livre, que isso vai fazer uma diferença muito boa. Doutor, e é importante a gente reforçar que a obesidade também pode abrir porta para várias outras doenças nessas crianças, nesses adolescentes. Sem dúvida. A obesidade infantil e a do adulto aumenta o risco de doença cardiovascular, de diabetes, problemas de colesterol, problemas, enfim, a lista é imensa. Eu brinco, se a gente tivesse dimensão do quanto a obesidade faz mal para o nosso corpo, a gente teria mais medo. Mas eu acho que isso não é tão trabalhado, as pessoas não têm tanto medo. E é muito social, né? As pessoas acham criança gordinha bonitinha, né? As pessoas não entendem isso como doença. E eu, no meu consultório, acabo recebendo mais crianças que as pessoas acham que são magras demais, e muitas vezes nem são, e as crianças que são gordinhas e que têm o nome obesidade, ninguém fala isso. Diz, eu trouxe porque tá cheinha, mas eu acho que é normal, né? Então, assim, é natural. A gente come, a gente acha a criança gordinha saudável, isso é social mesmo. Então, além dessa dica que você já trouxe para a gente, de buscar movimentar mais essas crianças, fazer atividades ao ar livre, tem outras atividades, outras ações de prevenção?
Eu diria que rotina. Rotina para a criança é um ponto principal. Se você coloca essa criança, acorda, tem um tempo de fazer exercício, tem um tempo de ajudar em casa, você vai fazer ela se movimentar, limita o tempo de tela, faz um alimento junto com a criança, evita comprar ultraprocessados. Então, às vezes, os pais chegam e fazem, não, mas ele só quer comer doce. Eu faço, quem faz a feira? Quem faz a feira? Então, assim, evita trazer para casa, fala sobre nutrição com o seu filho. Então, assim, compra alimentos, diz, isso aqui é bom para isso. Uma coisa é alimentar e outra é nutrir. Então, eu acho que informação e rotina. E trazer a criança para perto para entender o que é que vocês estão vivendo dentro de casa. E se colocar no jogo, né? Evitar comida industrializada, evitar comer besteira. Para o adulto também não é fácil. Perfeito. Doutora Thaís Dantas, muito obrigado pela sua participação Nada. aqui no ITN. Até a próxima, viu? Combinado.